Pai querido, Pai de amor, nesse instante eu me coloco diante de Ti por cada pessoa que chegou até aqui triste, sem esperança, sem fé, destruída por dentro. Existem pessoas que estão sorrindo por fora, mas morrendo por dentro. Existem pessoas querendo ser fortes o tempo todo, querendo sustentar a família, sustentar as emoções, sustentar as contas, sustentar até a própria fé. Mas chega um momento em que a dor no coração e na alma já não consegue mais esconder o peso. As lágrimas que rolaram, os medos que foram guardados, as crises de ansiedade que aparecem na madrugada, os pensamentos que sufocam, as dores que nem conseguem ser explicadas. E é exatamente nesse momento que nós nos seguramos em Ti, Senhor. Porque talvez essa pessoa esteja pensando que foi esquecida, que ficou para trás, que o Senhor desistiu dela. Mas o Teu silêncio não é abandono. O Teu silêncio não é distância. Muitas vezes, o Teu silêncio é o Senhor trabalhando onde os olhos humanos não conseguem ver. Como diz a Tua palavra, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Existem processos que destroem, mas fortalecem. Existem esperas que decepcionam, mas amadurecem. Existem portas que não se abrem, mas que no futuro revelam que eram livramentos. Mesmo que não compreenda tudo agora, o Senhor continua sendo Deus. Permaneça na presença. Deus continua trabalhando, mesmo no silêncio. Pai, tira do coração dessa pessoa o desejo de resolver tudo sozinha. Remove o peso de pensar que deve fazer tudo sozinho. Tira a culpa por sentir incapaz de fazer algo, porque ninguém foi criado para carregar o mundo nas costas. A Tua palavra diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E hoje nós entregamos a dor, o medo, a ansiedade, a tristeza, as noites mal dormidas e as preocupações com o amanhã. Senhor, entra agora nos lugares da alma que ninguém consegue alcançar. Visita quem está ouvindo esta oração e se sentindo vazio. Visita quem perdeu a vontade de continuar. Visita quem precisa disfarçar que está tudo bem. Talvez exista alguém agora dizendo que está tudo acabado, pensando que não suporta mais, pensando que esse mal não tem fim. Mas eu declaro em Teu nome: essa história não terminou. Ainda existe propósito, ainda existe cura, ainda existe recomeço. Porque o Senhor não abandona os Teus filhos no meio do caminho. O Senhor não deixa ninguém sozinho no vale. Como está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Continua entregando. Deus está cuidando de tudo. Senhor, continua falando com esta pessoa agora, porque existem feridas que ninguém vê. Existem palavras que machucaram profundamente. Existem decepções guardadas. Existem traumas não curados. Mas a Tua palavra diz: Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Então nós Te pedimos, cura agora as feridas invisíveis, a dor da rejeição, a dor da traição e a dor do abandono. Existem pessoas que perderam tanto ao longo da vida que já não conseguem acreditar em dias melhores.
Perderam alguém que amavam, perderam oportunidades, perderam relacionamentos, perderam a paz e perderam a alegria. Mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Assim como aconteceu com Jó, que mesmo em meio à dor, nunca foi esquecido por ti. Quando tudo parecia acabado, o Senhor entrou na história dele e restaurou aquilo que parecia impossível. E o mesmo Deus que restaurou Jó continua vivo, continua poderoso e continua operando hoje. Talvez alguém esteja dizendo que não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo que tem sim. A tua graça é maior do que qualquer erro, maior do que qualquer passado e maior do que qualquer culpa. Pai, quebra agora todo pensamento de derrota. Destrói toda mentira que diz que essa pessoa não vai conseguir. Silencia toda a voz que diz que ela não vai vencer. Porque a tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã vai chegar. Esse tempo difícil vai passar. Essa dor não será eterna. Receba essa esperança. O tempo de Deus está chegando. Traz paz para a mente cansada. Traz descanso para quem não consegue dormir. Traz esperança para quem já não consegue acreditar. Porque quem continua caminhando, mesmo ferido, encontra o milagre no caminho. Ai, querido, existem batalhas que ninguém vê. Existem guerras dentro da mente, dentro do coração e dentro da alma. Mas assim como Davi enfrentou gigantes, essa pessoa também vai vencer o que hoje parece impossível. Talvez o gigante seja a ansiedade, talvez seja a dor, talvez seja uma enfermidade, uma crise ou uma luta interna. Mas o mesmo Deus que fortaleceu Davi continua fortalecendo hoje. Ensina essa pessoa a não olhar apenas para o tamanho do problema, mas para o tamanho do Deus que ela serve. Porque quando os olhos estão presos na luta, a fé enfraquece. Mas quando os olhos se voltam para ti, a esperança renasce. Coloca força onde existe fraqueza. Coloca fé onde existe medo. Porque essa pessoa não nasceu para viver na dor. Existe propósito. Existe promessa. Mesmo que ninguém esteja vendo, o céu está trabalhando. Mesmo que pareça demorado, o Senhor está preparando tudo. E assim como o Senhor abriu o mar, assim como o Senhor restaurou Jó, assim como o Senhor deu vitória a Davi, essa pessoa também verá o milagre acontecer. Pai, toca agora no corpo. Traz cura onde há dor e alívio onde há sofrimento. Toca na mente, remove a ansiedade, remove o medo e remove toda a confusão. E que a partir de hoje essa pessoa volte a sonhar, volte a acreditar e volte a viver. Porque a história dela não termina na dor. E mesmo passando pelo vale, ela não precisa temer, porque o Senhor está com ela. Em nome de Jesus. Amém. Descanse em Deus. Ele está com você. Que Deus acalme o seu coração neste momento. Se você ouviu ou orou essa oração, escreva nos comentários. Amém. Assim é, assim está feito, assim se manifesta. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, curta e compartilhe com alguém que precisa. E que Deus te abençoe. Até a próxima oração.